Hoje a presença da líder no Espírito Santo, líder em Vitória, do Grupo Mulheres do Brasil, a economista, coach e palestrante Giovana Ferreira, com quem nós passamos a conversar. Giovana, tenho muito a falar com o economista, com o coach e com o palestrante, mas como você está representando aqui o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Vitória do Grupo Mulheres do Brasil, explica para nós o que é esse grupo, qual é a proposta desse grupo, a que se propõe? O Grupo Mulheres do Brasil, ele foi idealizado em 2013 pela Luísa Trajano e outras 39 mulheres numa reunião da Endeavor em São Paulo. Tudo começa ali, onde mulheres se reúnem com o intuito de começar a pensar num Brasil melhor. Então, nosso propósito do grupo hoje, depois de 5 anos foi realizado o planejamento estratégico do grupo, final de dezembro de 2018, é justamente fazer isso. Fazer um Brasil melhor através do protagonismo feminino. É interessante esse movimento, não sei se eu acredito que seja espontâneo e quase que natural de empoderamento feminino, né? Porque é tamanha contribuição que o feminino pode oferecer às vezes à sociedade, mas até então, mesmo todas as conquistas recentes, ela teve mais recolhido, ainda não assumiu todo esse potencial que ele pode exercer, né, de contribuição à sociedade. Melhor que veja movimentos como esse. Certamente. Eu sou cada dia mais apaixonada pelo grupo, pela filosofia, pelas nossas diretrizes e principalmente, porque quando a gente olha o contexto histórico que a gente vem do nosso legado como mulher, nós antes sofríamos o patriarcado, nós éramos de quem? Pertencemos aos nossos pais. Passou-se um tempo, pertencemos aos nossos maridos. E hoje nós estamos caminhando para pertencer ao mundo, ou seja, sem titularidades ou donos. Mas uma coisa interessante é o seguinte, quando você revisita padrões que permaneceram por tempos imemoriais, por costumes e cultura, você percebe assim, a total inadequação para o mundo de hoje, por exemplo, da visão que sempre se teve da mulher no papel social, né? Até porque eu acho que é pouco percebido o poder efetivo da mulher, embora não explicitado na sociedade, né? Hoje no mundo profissional, por exemplo, quando você vai lidar profissionalmente com várias instâncias, com várias categorias, você prevê a presença da mulher e principalmente porque ela reúne uma série de atributos que nós homens não fomos dotados. E mais que isso, todo homem veio de onde? Veio de uma mulher. Então, quando a gente começa a contextualizar que a mulher é o cerne de muita coisa, a gente começa a perceber o quanto é rica essa potência que nós temos do feminino. E aí, quando eu trago essa potência do feminino, eu trago o olhar de quê? Da gente ter uma visão mais igualitária entre homens e mulheres. Nós precisamos uns dos outros, né, para fazer uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais humana. Então, homens e mulheres são muito importantes. E isso é um dos pilares do Grupo Mulheres do Brasil. Nós não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Então, sem feminismo, né? Exatamente. Sem queimar sutiã, sem aquelas coisas todas. Mas o feminismo, às vezes, ele é necessário. Mas foi explicado também no contexto histórico. Sim. Naquele momento cabia aquele tipo de insurreição, porque era, de certa maneira, era a maneira que se tinha de explicitar também uma opressão que se sofria. Né? Mas quando se conhece a fundo o feminismo, a gente entende que o homem é benéfico dentro do contexto histórico. Ele precisou ser através de uma revolução, mas o homem é benéfico dentro do contexto de construção de uma sociedade. Você sabe que eu tenho 2 exemplos na natureza, e a natureza, não sei se a natureza é referência, mas ela é sempre um livro. Nos grupos dos leões, as leoas caçam, você sabe, né? Sim. Quando o leão perde o posto dele de macho alfa, normalmente ele morre de fome, porque não aprendeu a caçar. E nas colmeias, qual a função do zangão? Exclusivamente ser um reprodutor, após o qual as abelhas simplesmente o descartam. Espero que com nós homens vocês não façam isso. Muito pelo contrário. É justamente isso que a gente veio tratar, fazer um Brasil melhor através do quê? Do protagonismo feminino. A partir do momento que uma mulher se torna protagonista da sua vida, ela consegue entender que um homem é muito importante nessa sociedade para compor uma sociedade mais justa.
Não, e além do mais, lembrando também que vocês têm pai, né, e filhos, né? Sim, Então, eu tenho um pai, no meu histórico eu tenho um pai, eu tenho um marido, então a gente tem todo um contexto que precisa dos homens. No caso do grupo Mulheres do Brasil, o Núcleo Vitória, qual é a agenda de vocês? Existe proposta de ações mais efetivas de inserção, dessa inserção feminina? Sim, nós temos 4 pilares hoje que foi mapeado, nós temos o empreendedorismo, combate à violência, nós temos educação e saúde. São os pilares hoje do nosso grupo Mulheres do Brasil, aqui em Vitória. Nós iniciamos uma agenda bem robusta com relação ao combate, que vai até dezembro de 2019. Nosso primeiro start vai ser no dia 27, no Tribunal de Justiça, levando à pauta as várias formas de violência. Aí a gente vai botar as várias formas de violência. O que é essa pauta? É justamente a gente trazer soluções, o olhar de soluções em relação a essa pauta tão importante no nosso país e principalmente no nosso estado, pelas estatísticas que nós temos. Tá, então é uma primeira contribuição de vocês a esse debate. Essa construção através de rodas de conversa até dezembro de 2019. Tá, e tem outros temas de que vocês se ocupam também? Sim, empreendedorismo, porque o empreendedorismo é onde a gente consegue trazer um pilar de entendimento que essa mulher consegue ter uma economia e renda, porque a partir do momento que ela tem economia e renda, ela consegue se inserir na sociedade, fazer diferença. Nós temos o pilar educação, porque a educação permeia todo o cenário social, e também o pilar saúde, que a gente está construindo. A presença hoje é da líder do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Vitória do Grupo Mulheres do Brasil, Giovana Ferreira. A gente volta já. Voltamos com a presença da líder do Núcleo Vitória do Grupo Mulheres do Brasil. Como é que está sendo o processo de identificação, de recrutamento, de mobilização do grupo? Vocês estão trabalhando com que tipo de persuasão? Como é que vocês funcionam? O trabalho é voluntário, então é amor realmente ao propósito maior de construir um Brasil melhor através do protagonismo feminino. Então isso é falado sempre nas reuniões, nós temos uma reunião por mês. E o que é hoje o Grupo Mulheres Brasil Núcleo Vitória? Em cima desses 4 pilares que eu já apontei, a gente poder fazer ações locais, a gente transformar nosso estado e, consequentemente, transformar o país. Porque se as coisas acontecem localmente, ele reverbera globalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Já dizia John Lennon nos anos 80, pensar global e agir local. Exatamente. Agora, mais do que isso também, de uma certa maneira, é um saudável exercício de ativismo político fora de partido, né? Porque isso é política na veia, né? Isso é política no melhor sentido da palavra política. A preocupação com o bem-estar social. Ótima pergunta, Isaac, porque assim, o grupo ele é suprapartidário. Ou seja, nós não temos partido político, mas nós apoiamos a política pública. Sim. Porque nós precisamos construir políticas públicas mais satisfatórias para a população. Então o grupo ele pauta muito a questão da política pública. E eu senti um pouco dessa dificuldade em alguns momentos, as pessoas entenderem o que é política pública e o que é política partidária. E a gente tem um pouco dessa dificuldade socialmente falando, né? Quando a gente está com uns grupos de amigos, conversando. Então hoje o nosso grupo é focado na política pública, fazer política pública de fato em que sentido? Para melhorar o Brasil através do protagonismo feminino. Eu acho que na verdade, né, Giovana, isso tem que ser uma atitude, uma conduta permanente de convencimento de que quando duas pessoas estão discutindo ou tratando de algo que envolve o bem comum, eles estão fazendo política no melhor espírito da palavra. Exatamente. Polis, né? Como viver bem na polis, né? E como não ser político? Como não ser político? Como não ser político? Como não ser político? Só se você não vestir, não depender de ninguém para nada. Eu estava bem no alto da montanha, dentro da caverna, no fundo da floresta. Consegue-se. É isso aí. É por aí, né? Agora, é interessante entender esse momento da mulher, assim, essa outra linha de abordagem dela, de uma participação em processos e no processo geral da sociedade, né? Porque ela tem uma contribuição muito efetiva para dar, né? Vocês são, como eu falei no bloco anterior, vocês já são equipados de uma série de atributos que nos faltaram. O mais digamos assim, o mais rude de todos, o mais tosco, de aquele argumento de que para fazer vocês precisaram de um rascunho, que foi nós, né? Fazer primeiro o homem, depois fazer a mulher. Mas eu acho que e aí a tendência é de vocês perceberem
que a pauta pode se abrir para além desses eixos temáticos que vocês adotaram, né? Empreendedorismo, educação, saúde também? Saúde, sim. São 4 pilares: saúde, empreendedorismo, combate à violência e educação, combate à violência, empreendedorismo e saúde. São 4 eixos que nós estamos aqui no Estado do Espírito Santo. Mas vocês um depois do outro, certamente, né? Porque o grupo está em fase de amadurecimento, não de formação? Não, nós já estamos constituídas desde agosto de 2018. Nós estamos caminhando e o caminho está sendo bem proveitoso, eu posso dizer isso. Nós começamos com um número significativo de mulheres e hoje a gente está com praticamente 300% a mais do que a gente começou. Porque quando a gente começa a conhecer o grupo, a gente se apaixona pelo grupo. Porque, por exemplo, no Central, quando eu estou dizendo Central, eu estou dizendo São Paulo. Quando eu estou falando de São Paulo, nós temos 17 comitês em São Paulo. Nós estamos hoje em mais de 47 estados e 13 países. Então o grupo tem crescido. Nós estamos hoje falando de aproximadamente em torno de 27 mil mulheres inscritas no Grupo Mulheres do Brasil. Então é um grupo realmente que está se fortalecendo a cada dia. Então está se firmando, inclusive, como interlocutora nesses assuntos. Ou seja, quando se tratar desses assuntos, certamente daqui a pouco o grupo deverá ser ouvido e participar, né? Quando se discutir empreendedorismo, por exemplo, o Sebrae faz um trabalho de promoção do empreendedorismo admirável. Sim. Certamente vocês são interlocutoras do Sebrae. Nós estamos iniciando um processo de construção de uma parceria do Grupo Mulheres do Brasil com o Sebrae Nacional. Isso está ainda em construção. Mas o que nós temos aqui hoje, o Sebrae, nós iremos fazer uma palestra no dia 11/6, que é justamente para falar de empreendedorismo. Nós trouxemos uma mulher do Brasil, que é a Janete Vaz, que vai falar justamente dessa temática de como faz acontecer empreendedorismo e liderança na prática. Que ela é uma mulher do Brasil, então... E vocês têm uma reunião mensal, vocês falaram, né? Sim, é uma reunião geral por mês. Por mês. Vocês têm uma base, vocês são virtuais? Não, nós não somos virtuais, nós precisamos dessa interação humana. Sim. Também nós temos a possibilidade de transmissão de forma... digital, online. Exatamente. Mas isso não abre mão dos encontros presenciais. É uma diretriz da presidente, que é a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. É uma diretriz dela que a gente faça essa interação humana. E através do quê? Do olho no olho que a gente está fazendo aqui agora. E vocês também desenvolvem um trabalho de mobilização, de adesão, de buscar atrair novos integrantes para o grupo? Sim, nós temos uma meta de quantidade e de qualidade. Porque, assim, quantidade no sentido de trazer através do grupo maior chance de a gente construir políticas públicas através de assinaturas. Porque quanto maior o número de mulheres engajadas dentro das nossas causas, mais possibilidade a gente tem de conseguir um olhar carinhoso de quem tem o poder de fazer a modificação das políticas. Então, sim, nós vamos até Brasília em muitos momentos para ajudar nessa construção. E também nós precisamos de pessoas que venham contribuir no sentido de estar vinculado a algum comitê, para fazer realmente as ações locais que tanto que a gente precisa. Ok. O Giovana Ferreira, ela é a líder do grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Vitória do grupo Mulheres do Brasil. O nosso tempo está se encerrando por aqui, mas a nossa conversa com a Giovana continua na edição de amanhã, para a qual eu convido você, meu querido telespectador. Até já.